Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Então acesse mypcards.com e tenha acesso a um dos melhores preços em cartas e acessórios de Yu-Gi-Oh! No Brasil, como sempre, Magic the Gathering, Pokémon. Claro, Yu-Gi-Oh! Tem de tudo, não importa o que você procure, em termos de card game você vai encontrar na MyPcards, plataforma criada de jogadores para jogadores. Todos os preços que vocês veem aqui são vendidos por jogadores, inclusive você pode cadastrar suas cartinhas para estar vendendo e fazer um dinheirinho extra. E lembrando que nessa semana, como é semana de Black Friday, na verdade a Black Week, você pode ganhar R$10 de desconto nas suas compras acima de R$100. A promoção válida até o dia 5/12, usando o cupom BLACK10MYP, desde que você compre em uma das lojas regulamentadas e participantes. Então tá esperando o que? Acesse mypcards.com, compre suas cartas, monte seu deck, ganhe descontos e assista o vídeo. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e a Banlish não é sua namorada, mas ela tem muitos pretendentes. E bem, meus amigos, estou aqui pra falar, não sobre os palpites de Banlish, afinal de contas a gente tá longe pra caralho, mas nunca é cedo demais pra falar de problemas no Yu-Gi-Oh! Afinal de contas a gente só tá aqui pra reclamar, não é mesmo? E bem, meus amigos, estou aqui pra falar sobre um dos grandes candidatos a entrar na próxima Banlish que vai acontecer em janeiro. E essa carta é o nosso querido, na verdade não tão querido assim, Artifact Scythe. Pois é, o Scythe finalmente chegou na hora dessa carta. Essa carta, por incrível que pareça, ela já vem sempre citada eventualmente. Ela é uma carta que ela não é frequente dentro do competitivo, no metagame do Yu-Gi-Oh! Mas eventualmente ela dá as caras. A última vez que eu lembro que ela, quando ela começou de fato a dar as caras, pelo que eu me recorde, foi no ano de 2016, depois chegou o ABC, que eu lembro que era usada em guine de artefato, e na época do ABC, né? Assim que o ABC chegou, foi usado muito em guine de artefato, blá 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 blá. Na época dos eu acho que não usavam, porque tinha o Dimensional Bar que tinha uma função parecida e não precisava. E aí eventualmente ela vai, vem, mas agora a gente tá numa época como nunca antes teve. E o Artifact Scythe, ele é muito mais impactante do que ele jamais foi. E hoje a gente vai entender um pouquinho, na verdade é bem óbvio, não sei se era motivo suficiente pra fazer esse vídeo, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre o Artifact Scythe e o problema que essa bosta é no jogo e como ele merece estar banido ontem. O assunto de hoje basicamente é isso, então partiu, vamos lá. E muito bem, meus amigos, então o Artifact Scythe, pra quem não sabe, simplesmente é um monstrinho artefato, que como todos os artefatos, ele pode ser setado na tua Spell Trap Zone, mesmo sendo monstro, e aí se ele é destruído durante o turno do oponente, na Spell Trap Zone, ele pode ativar o efeito, na verdade ele ativa o efeito mandatório se não estiver enganado, e aí ele entra por Special Summon no campo. Todos eles compartilham esse mesmo efeito. Outro efeito que todos compartilham é que se eles são invocados no turno do oponente, eles podem ativar um efeito. Assim como o antigo Moral Tech, que pode destruir uma carta, lá. O Scythe, basicamente, quando ele entra por Special no turno do oponente, ele pode ativar o efeito e a partir dali o oponente não pode fazer Special Summon do Extra Deck. Pois é, em 2021, essa é a questão. O artefato, ele sempre foi uma engine que, apesar de muito forte, ela era sempre um pouco questionável. Desde a época que o jogo era mais lento, onde você podia usar o Moral Tech e era uma coisa boa de se fazer, mas você sempre ficava com aquela parada que mesmo no jogo muito mais lento como ele era lá por meados de 2014, ainda assim era uma engine que você sempre se sentia mal, porque você comprava aquela porra e não tinha o que fazer, então, oh, meu Deus do céu, muito ruim. Muito ruim mesmo com o jogo mais lento. Com um jogo extremamente rápido, é chato também você ter que ficar usando a porra dessa carta, até porque ela é muito orientada no Going First, então completamente fora de condição de você usar ela de main deck. E aí no side deck, se você sabe que você vai começar, você pode colocar ela. Claro, as pessoas colocam cartas totalmente focadas no Going First, Solemn, blá 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 blá. Você pode colocar o artefato? Pode, claro, com certeza. Se a questão fosse simplesmente você poder dar o Sanctum, que é a trap de artefato que pode invocar um artefato diretamente do teu deck, se fosse só ela, não seria tão problemático assim. Afinal de contas, é uma engine que, apesar de forte, ela depende totalmente de ficar amarrada na porra do garante dela. Você tem que hard draw a trap, muito complicado de você buscar ela. Se você puder buscar, você vai buscar uma Floodgate, enfim. Então, não tem como você fazer isso, você vai ter que comprar essa carta. E aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque você vai ter que comprar essa porra dessa carta, e aí vai ter, enfim, é uma complicação da porra. Quando você precisar uma engine de trap que tem um Garnet, apesar de absurdo e forte,
não é tão problemático. E ainda é claro que quando tem esse tipo de engine onde você precisa usar tipo 3 para 1, fatalmente você acaba se encontrando em situações muito bostas, né? Por exemplo, antigamente, você usando só um Moraltech, o jogo era mais lento, então tinha chance de você não abrir com a trap e eventualmente comprar um Moraltech. E aí quando você compra um Moraltech usando só um, você fica com 3 Sanctum mortos no teu deck. Então, pra poder mitigar essa chance, você vai usar tipo 2 Moraltech, o que é contraditório, porque aumenta a chance de vir Moraltech na tua mão e ao mesmo tempo aumenta a chance de não vir o único alvo da tua Sanctum na mão, pra ela não ficar morta no deck. Então você começa a fazer esse tipo de proporções. O Siphon também é mais ou menos a mesma coisa. Tudo bem que hoje em dia você tem o Prosperity pode escavar até achar um Sanctum, por exemplo, mas se por exemplo o Siphon na tua mão, o Sanctum fica morto, e se você usa Desires, por exemplo, você fica completamente fudido e não pode usar a engine de artefato, a menos que você faça como por exemplo na ABC, que usavam Desires, mas tinham que usar 2 artefatos, por exemplo, 2 Siphon para 3 Sanctum, e aí você precisava usar mais um monte de outras coisas para poder não banir elas com Desires, isso na época do ABC. Então esse tipo de engine gera esse tipo de problema, o que é até relativamente ok. O problema principal é o grande problema do Yu-Gi-Oh! Em linhas gerais. Quando você tem uma parada genérica que você pode fazer em literalmente qualquer deck. Quando você tem isso por si só, já é problemático. E quando, através de uma engine genérica que você pode usar em literalmente qualquer deck, e ela te dá um FTK de alguma forma, sendo uma Floodgate, isso torna-se extremamente problemático pro jogo. Confesso, dessa vez, a Winda é um claro exemplo disso. Com a chegada dos Dogma, a porra da Winda é uma carta que você pode usar em literalmente qualquer deck que use a engine de Dogma, porque com um simples Nadi você consegue fazer a porra da engine de Shadow rodar em qualquer deck, o que é completamente fora da realidade, sem precisar usar as coisas que fazem com que algumas engines que foram criadas lá no seu cerne, apesar de muito fortes, fossem relativamente equilibradas, que é o fato de a engine ser pesada. O fato da engine ser pesada, mesmo que ela seja muito impactante, torna ela uma carta com variância muito alta, então você acaba não usando. Então, quando você tem a engine como por exemplo o Shadow para fazer a porra da Winda, poucos decks podem usufruir disso, apesar de nenhum deck poder usufruir isso no final das contas, mas se ela existe, que pelo menos você precisa usar a porra do Shadow no teu deck, vai lá, meu irmão, faz o Shadow, usa essa merda, você tem o direito de fazer a Winda, eu te dou a permissão de você poder fazer a Winda se você tiver a coragem de usar a carta de Shadow no teu deck que não seja o Shadow Fusion, por exemplo. Com a jogada de Dogma, você usa essa porra em qualquer deck e não precisa usar carta ruim pra uma carta extremamente roubada que não era o teu arquétipo. Então essa é a grande porra que acontece. O Needle Fiber faz essa merda toda, a Predaplant Anaconda também faz isso aí, e além deles tem mais um link que ganhou extrema relevância no último LCS, que é o Artifact Dagda, que é o link do artefato que por si só dá pra ver que a Konami realmente, ela não cansa de fazer cagada, que meu Deus do céu, pra que o artefato vai ter link? Claramente foi uma coisa criada com más intenções de, claro, a carta é forte, e o fato dela ser forte faz com que essa coisa injusta seja utilizada. E por ser o Link 2 genérico, você pode usar essa porra em qualquer deck, meu Deus do céu. Você usa lá qualquer 2 monstros, não importa se é monstro de efeito, qualquer 2 monstros, não importa. É genérico. Então, a parada é que você vai fazer ela em qualquer deck, você ativa o efeito de qualquer carta, ela triga o efeito, vai setar o artefato, e você, com a tua engine, pode fazer com que você destrua o artefato no turno do oponente, e aí ele cai no cemitério, triga efeito e pode voltar pra mesa. É uma das coisas, inclusive, que a galera torna ela muito popular no formato atual, porque de repente começaram a usar, de repente não, né, foi ação e reação do metagame, o que sempre acontece, mas a galera começou a usar muitas cartas de blowout, como eu já fiz no meu vídeo de carona com o novo meta Pastex, Dark Ruler No More, muitos droplets, alguns decks com Lightning Storm, coisas muito focadas no Going Second, passaram a ser utilizadas, e a partir do momento que você tem esse tipo de carta, driblar essas cartas muito populares no metagame são extremamente relevantes, porque fazem com que o teu deck, que tem teoricamente um alvo nas costas, perca esse alvo, porque você joga em volta das stacks que o oponente usa pra altar a tua jogada. Você, em contrapartida, usa alguma coisa pra driblar as stacks que ele usa. Coisas como o Tribrigade tá fazendo com o Lyre Lusk, usando aquela trap de Tribrigade, que eu acho horrível, mas você usa e se cola, você ganha, porque o ult que o cara tem contra você não vai funcionar. A mesma coisa funciona com decks que podem usar o Scythe. E que decks podem usar ele? Literalmente qualquer um. Mas efetivamente, no último LCS, por exemplo, você teve aí o Pêndulo, que ganhou em cima dessa porra. Claro, não foi só isso. O Triff joga muito bem com o deck, o Pêndulo é um deck forte, blá 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 blá. Mas muito estava atrelado ao fato de poder usar o Dagda e o Scythe, trigando várias vezes. Se eu não me engano, eu usava essa porra de main deck, o que eu nem acho aconselhável, mas ok. E só complementando aqui para que fique claro, daí entra o mesmo exemplo que eu dei do Shadow, né? No caso, quando você tem esse tipo de
habilidade de você cortar o intermediário de uma engine, que, na verdade, as cartas boas não é o artefato, era um Sanctum, porque o Sanctum fazia você chegar no Scythe. No caso, pra você poder usar essa porra, você tinha que usar as traps. Agora, você corta o intermediário e através da tua engine, você acessa o artefato, popa ele, faz a parada, sem precisar do Sanctum, que era uma carta lenta, que fazia com que isso fosse relativamente ok, porque você podia tomar os restos da vida, blá blá blá. Nem essa oportunidade você tem mais, porque no meio da jogada do cara você já é pressionado a parar a engine dele, senão ele pode fazer um Omni-Negate cedo, e aí depois de tudo ele consegue fazer a porra desse artefato mais ou menos como ele faz com a Anaconda, fazendo no Dragon Inflix e Force, que são completamente injustos também. Essa é a questão, uma engine que apesar de forte e explosiva foi feita para ser amarrada, para ser garnet de uma outra engine que você precisa usar cartas delas, que é muito estranha você usar, mas você teria que usar para poder usufruir do poder que o Scythe tem. Agora isso não existe mais por causa da existência do Dagda. Decks de Phantom Knight pode usar essa porra, Drytron pode usar essa porra, qualquer deck de combo pode usar essa porra, porque através, isso é bizarro, bizarro demais, você junta duas coisas completamente what the fuck, que não tem nada a ver com arquétipo e são extremamente genéricas. E aí você vê que a gente tem uma coisa não legal no jogo, sabe? Quando fica engessado, isso é chato. Porque, por exemplo, você pode, no deck de pêndulo, por exemplo, a principal coisa que você faz é, como você tem Thunder na engine, você faz o Needle Fiber, o Needle Fiber vai dar efeito, vai trazer aquela Tiny Magia, então você vai desenrolar o teu jogo a partir dali, e aí o Needle Fiber fica na mesa. Certo o Scythe porque você fez o Dagda, e depois o Dagda virar Pulusa, whatever. Enfim, o que acontece? Se o Fiber ficar na mesa, ele vai dar efeito no turno do oponente, vai se banir durante a main phase pra poder invocar um Synchro Tanner do teu extra deck. Você vai invocar a Tiny Magista trigger quando ela é Synchro invocada, podendo matar uma Spell Trap no campo, você vai matar o teu Scythe, e o teu Scythe vai cair no cemitério, vai ativar efeito e vai ser invocado, impedindo o oponente de fazer Special Summon. Very fun. Que você usou o Needle Fiber, coisa completamente genérica, a Dagda, e fez essa play, esse lock no cara. Bizarro, desbalanceado. Outra coisa que você pode fazer é em decks como, por exemplo, o Phantom Knight ou o Drytron, que você pode usar além da engine de artefato, que, como eu disse, dribla tudo isso, e esses decks sofrem desesperadamente pra carta de blowout, como essas que eu citei anteriormente, que estão muito populares no metagame. Você pode usar não só o artefato Dagda com o Scythe, mas também o Phoenix Enforce, já que você faz a Anaconda. E esses decks antes faziam um Dragon, por exemplo. Você usa a Anaconda hoje em dia pra poder fazer o Phoenix Enforce. Com o DPE na mesa, isso é extremamente bizarro, porque aí você consegue fazer play de estourar a porra do teu Scythe, ainda na draw phase, antes do Enforcer voltar. Se você toma uma negação, o Enforcer ainda volta, e aí, como ele voltou, que é durante a standby, o cara já gastou a interação que ele tinha, Droplet, Chalice, whatever, e aí o cara pode matar o Scythe também, foda-se, tá ligado? Então, é a junção de coisas muito genéricas, aglomeradas em deck de combo. Tem o deck de Cupid Pitch, que o cara de Adamas Peito, que usou o deck de Adamas Peito, nem era o deck de Adamas Peito, o Adamas Peito era simplesmente a engine majoritária dentro daquele deck, mas era um good stuff. Era basicamente a porra de um good stuff, que é o que a existência de múltiplas cartas genéricas dessas fazem com que existam. Ah, mas o deck nem ganhou, só topou um, não é popular o suficiente, a galera tá counterando, tá jogando em volta da porra do Scythe, o meta... Foda-se, meu irmão, foda-se. É a mesma coisa que você dizer que, não preciso banir o Dragon. Jamais. Se o Dragon tá popular, eu uso o Kaiju no meu deck. Eu vou usar o Droplet no meu deck. Eu posso dar o TTT pra roubar ele. Eu posso usar a porra da sua mãe pra sentar em cima do Dragon. Foda-se, não importa. Não é só porque a carta tem out, e não é só porque o jogo reage a ela, que essa carta não precisa ser mexida. Isso não faz sentido. Ela precisa. E é um claro problema, que foi escancarado no LCS. Não importa que o deck não ganhou. É a mesma coisa de que a gente achar que, por exemplo, o Drytron caiu muito de popularidade. Por que ele caiu de popularidade? Porque o giro do metagame fez com que ele caísse de lá. Significa que ele é um deck balanceado e de repente não precisa ser mexido? Não. Ele precisa ser mexido. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. O Artifact Scythe é a mesma coisa. Não só ele. Eu usei todos esses exemplos de cartas genéricas que fazem coisas genéricas usando materiais genéricos em literalmente qualquer deck pra te mostrar que a junção dessa porra toda faz com que sejam criadas coisas completamente injustas. Que, por mais que não sejam as melhores coisas do formato, graças a Deus que não é, senão o jogo seria muito mais engessado do que ele é. E eu acho que tá ficando um pouquinho engessado por causa dessas cartas. Mesmo que não sejam as principais, elas são igualmente problemáticas, não importa. Não só elas precisam tomar hits, claro, outras coisas precisam, mas essas são de longe. Na verdade, nem sei se é de longe, mas com certeza precisa. E o fato da engine de Scythe ter ido muito bem nesse LCS, eu acho, como nunca antes ele tinha ido, eu acho que vai colocar um alvo nas costas dele, graças a Deus. Porque aí banindo o Scythe, foda-se, você vai usar o Dagda pra fazer quem? Moraltech? Não. Então, é legal. E não só isso, é um Floodgate. É um Floodgate, cara, não tem o que fazer. A Winda precisa ser banida? Precisa. A Winda sendo banida, o Dogma precisa ser mexido? Eu acho que até não, competitivamente falando. Quer dizer, a Nadia é uma carta extremamente
absurda, completamente mongolóide, mas muito disso é pelo fato de você usar o Winda. Tudo bem, que um Nadir significa significa o quê? Um Ash Drive significa uma punishment com... significa 2 interações, beleza. Mas, enfim... É injusto, mas a principal coisa injusta em volta do Nadir que eu acho é até a Winda, tá ligado? E você pode fazer isso em qualquer deck, se você quiser usar esse Miel, você usa. E tá tudo bem, e isso é imoral. O fato do Needle Fiber também precisa ser mexido, Anaconda, mas o Scythe é o assunto de hoje. E eu trago esses pontos aqui pra vocês, que se você não pensou nisso até agora, pare e pense, porque você vai concordar comigo, e se você não concordar... Olha o tubarão. Esse é o barulho do meu tubarão. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso que eu tenho pra te mostrar. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.